Bom dia, pessoal! Aqui é a professora Elaine e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, tá? Na aula anterior nós falamos sobre o sistema digestório e hoje nós vamos falar sobre o sistema respiratório, tá? Eu peço que pegue o seu livro, pegue o seu caderno para estar fazendo anotação, o livro para acompanhar o conteúdo, tá? Então, se você não pegou ainda seu material, dá um pause no vídeo, pega o material para poder estar assistindo a aula, ok? Esse conteúdo está aí no livro de vocês, no capítulo 9, a partir da página 152, tá? O sistema respiratório, gente, como o próprio nome já diz, é um sistema que vai exercer a função aí da nossa respiração. Então, esse sistema, ele tem por função exercer a atividade de respiração para o nosso corpo, tá? A respiração, ela é uma troca de gases. Como assim, professora? Esse processo de respiração, ele vai ocorrer a troca de gases, que vai ser a troca do gás oxigênio pelo gás carbono, tá? Então, o nosso sistema respiratório, ele permite que o oxigênio ele seja recebido pelo nosso corpo. Então, o oxigênio que está aí na atmosfera, tá? No ar, a gente respira esse oxigênio, e depois que esse oxigênio entra no nosso pulmão, enche o nosso pulmão, como aqui na imagem, tá? Ele é liberado como o dióxido de carbono e com o vapor de água também eles vão ser liberados, tá? O nosso sistema respiratório, ele vai ser constituído pelos seguintes órgãos, tá? Nós vamos ter primeiro as fossas nasais, que é o primeiro contato, as fossas nasais e a boca, que é a primeira região aí de entrada e saída de ar. Depois nós vamos ter a faringe. Essa região, ela é presente também no sistema digestório, não sei se vocês lembram, mas a gente também tem essa região, tem esse órgão aí no sistema digestório. Então, a faringe é o único órgão que tem tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório, tá? Depois nós vamos ter a traqueia. Seguido da traqueia, nós vamos ter a laringe. A laringe é essa regiãozinha aqui. A traqueia é toda essa região que parece um cano, tá? Ela tem umas ramificações, umas listrinhas. A traqueia é toda essa região que vai ligar, tá? As nossas vias respiratórias aos pulmões. Depois nós vamos ter os pulmões direito e esquerdo, tá? Vamos ter os bronquíolos. Os bronquíolos são essas ramificaçõezinhas que parecem como se fosse uma raiz de uma planta. Então, essas ramificações que tem aí no nosso pulmão, elas são chamadas de brônquios, tá? Depois nós vamos ter também os bronquíolos, que são as partezinhas menores de ramificação, tá? Então, nas pontas dos brônquios, nós vamos ter os bronquíolos, tá? Depois, nós vamos ter, por fim, o diafragma, que é um músculo, tá? Que fica aqui embaixo. E esse músculo, ele vai exercer junto com os pulmões, tá? Com o movimento do pulmão, ele vai ajudar aí ao pulmão contrair, tá? Outra partezinha importante do pulmão, dos nossos pulmões, do sistema respiratório, o pulmão ele é um órgão vital, tá? Do nosso corpo. E ele precisa ser protegido, ele é um órgão muito importante, são órgãos muito importantes. E para essa proteção, nós vamos ter as costelas, os músculos intercostais, tá? E vamos ter também um revestimento, que nós chamamos de pleura. Então, o pulmão, ele é revestido aí, ele tem esse revestimento, essa capazinha protetora em cima dele, que nós chamamos de pleura. Então, nós vamos ter para proteger o pulmão a pleura, que é uma capazinha que vai revestir esse pulmão para proteger. Vamos ter os músculos e as costelas, tá? A função do pulmão, ela é nada mais do que a ventilação. E o que seria a ventilação? A ventilação, ela vai ser o processo pelo qual o ar se movimenta de dentro para fora dos pulmões. Então, quando a gente respira e inspira, que exerce aí, o pulmão ele enche e se esvazia, nós chamamos esse processo de ventilação, tá?
Como eu falei para vocês, nós temos as vias respiratórias que vão aí fazer a passagem do ar até os pulmões. E as vias respiratórias, elas são constituídas pelas fossas nasais, a faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, tá? Então, todas as vias respiratórias, que é onde vai ser conduzido aí a entrada e saída de ar para o interior dos pulmões, tá? Que são essas regiõezinhas aqui, ó. Então, nós vamos ter as fossas nasais, que é onde vai entrar o ar, a faringe, traqueia, laringe. Depois, ela vai passar para os brônquios e, por fim, pelos bronquíolos. Então, o ar vai seguir toda essa passagem até chegar nos nossos pulmões. Podemos inspirar pelo nariz? Bom, qual é a função das nossas fossas nasais? A função do nosso nariz, das nossas fossas nasais, é filtrar o ar, tá? Então, por isso que a gente tem esses pelinhos no nariz, que é para que ocorra a filtração desse ar, tá? Então, se o ar está um pouco poluído, o nosso nariz, ele vai fazer essa filtração. Por isso que a gente fica aí, tem que estar limpando o nariz para estar tirando esse excesso que fica aí, esse excesso poluído do ar que fica no nosso nariz, tá? O ar nas fossas nasais, ele também vai ser aquecido, tá? Para que essa temperatura se equilibre com a do nosso sangue. Então, as fossas nasais, além de filtrar o ar, limpar o ar, ele vai aquecer também. E, além disso, ele também vai umedecer esse ar, tá? Ele vai fazer a umidificação desse ar para que facilite aí a passagem do ar para o nosso pulmão. E como se dá a respiração? A respiração, ela ocorre por dois processos. Nós vamos ter a inspiração e a expiração. E como é que ocorre isso, professora? Na inspiração, o que é que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês do diafragma, que é um músculozinho que fica aqui embaixo dos pulmões? Então, o diafragma, ele vai se mover. E quando ele realiza essa movimentação para baixo, o nosso pulmão, ele se enche de ar. Então, quando ocorre a entrada de ar, a gente está inspirando. Então, a gente está colocando o ar para dentro do nosso pulmão. E quando isso acontece, o músculozinho que a gente chama de diafragma, que fica aqui embaixo dos pulmões, ele se desloca para baixo, tá? E quando a gente vai tirar esse ar do nosso corpo, a gente vai expirar, tá? O diafragma, esse músculozinho, ele se move para cima. Por que ele se move para cima? Porque ele vai comprimir, tá? Ele vai apertar aí os pulmões para que ocorra aí a saída desse ar, tá? Então, no processo de respiração, nós vamos ter a inspiração, que é a entrada de ar, e vamos ter a expiração, que é a saída de ar. Entenderam? E esses movimentos, como eu expliquei para vocês, a inspiração, o diafragma ele contrai, ele vai contrair, e aí com essa contração ele vai tornar aí, permitindo aí a entrada do ar. E na expiração, como eu falei, ele vai comprimir o pulmão para que ocorra aí a saída do ar. Outra partezinha do sistema respiratório muito importante, gente, são chamados de alvéolos pulmonares. Professor, o que são esses alvéolos pulmonares? Você lembra que eu falei dos brônquios, que são essas ramificações, e os bronquíolos? Então, na pontinha dos bronquíolos, tá? No finalzinho aqui, a gente tem essa estruturazinha aqui, ó, que fica como se fosse uma bolsa cheia de bolinhas, vocês estão vendo, ó? E essa estruturazinha que fica na ponta dos bronquíolos, nós chamamos de alvéolo. Esses alvéolos, eles vão ser responsáveis, tá, pelo processo de passagem do gás oxigênio para o nosso sangue. Então, por que tem que ser bem pequenininha essa estrutura minúscula que a gente só consegue ver, ó, quando é ampliada? Porque ela vai ser a estrutura que vai fazer o processo de passagem do gás oxigênio para o nosso sangue. Então, ela vai fazer aí essa troca, esse processo de passagem, tá? Que nós chamamos de hematose pulmonar.
que é um processo no qual ocorre a passagem do gás oxigênio para o sangue e do gás carbônico do sangue para os pulmões. Então, é assim que acontece a troca gasosa, a troca dos gases do nosso corpo, da nossa respiração, tá? Então, ela ocorre todo aquele processo que eu falei para vocês das vias respiratórias. Elas passam pela traqueia, passam pelos brônquios, passam pelos bronquíolos, depois vai para essa estrutura que nós chamamos de alvéolos, tá? E quando ela chega nessa estrutura, ela passa o oxigênio que a gente recebe que está na atmosfera, tá? A gente recebe do meio externo, ele passa para o nosso sangue e do sangue a gente recebe o gás carbônico e coloca esse gás para fora, tá? E é assim que ocorre o processo de respiração, tá? E é assim que ocorre o processo de respiração no nosso sistema respiratório. Eu vou pedir que vocês façam aí essa atividade do livro na página 163, 164 e 165, tá? Essas 3 páginas vocês vão fazer a atividade para estar me mandando depois. E por hoje é só.